Vamos sentar? Nesse último domingo, a igreja celebrou a exaltação da Santa Cruz. Tenho certeza que vocês participaram das missas, escutaram homilias belíssimas. Mas eu sempre tenho uma preocupação quando eu venho aqui, quando eu rezo por nós, é que tudo que a igreja celebra, quando eu falo exaltação da Santa Cruz, eu preciso entender por que isto e o que isso vai mudar para mim hoje. Se a palavra de Deus, ela não entrar no nosso ouvido, não encontrar um campo no nosso coração, não mudar a minha história, a minha vida, ela não me transformou, ela não me converteu, então não teve sentido nenhum. Então eu não sei como é que vocês receberam essa palavra, eu não sei se vocês conseguiram compreender, e se fizeram de tudo que vocês escutaram, alguma coisa para a vida de vocês hoje. Quando vocês olham para a cruz, é preciso pensar que a morte dele gerou o que para você? O quê? Mas é vida com V maiúsculo. Não é subsistência, é vida. Então, se isso foi a ação dele para poder gerar vida em nós, o que nós estamos fazendo com tudo isso? Então eu fiquei pensando muito e trouxe para vocês a meditação que Deus Pai faz com Catarina de Siena. Então ele fala assim com ela: Catarina, o plano era assim, eu formei vocês todos, isso é 1377, nós estamos em 2025. Eu formei vocês todos do mesmo material. É o mesmo. Eu fiz vocês. Porque eu criei vocês para viverem comigo eternamente e gozarem e fazer parte do sumo bem e da bondade que eu sou. Que é só isso que ele é, bondade e amor. Eu queria que vocês participassem disso e vivessem comigo. Aí houve o pecado de Adão. E o pecado de Adão, ele cancelou tudo isso. O pecado de Adão, a desobediência, fez com que entrasse no mundo todo mal, todo pecado, toda morte e sofrimento. Então, todo tipo de mal, Deus Pai fala que a gente passou a ser, quantas coisas foram batendo em nós por causa dessa atitude. Então ele ficou pensando, como é que ele ia refazer a gente? Como é que ele ia nos recriar? Então ele falou, ele fala, Catarina, a estrada para voltar para casa com o pecado de Adão foi quebrada, foi interrompida e o paraíso foi fechado. Ninguém mais voltaria para casa. Então eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para vocês voltarem para casa? Então eu fiz uma ponte. E a ponte é a cruz eterna, que ele fundou aqui na terra e vai direto até o céu. Isso é extraordinário. E ele fala, que hora que essa ponte foi elevada? Você sabe? Que hora que essa ponte foi elevada? Ela fala, essa ponte foi possível porque eu fiz a união da natureza humana com a divina. A união hipostática. Através de Maria, Jesus passa a ter a nossa carne, então é o humano com o divino. Então Deus Pai faz Jesus para que ele venha nos redimir. Quando que essa cruz é elevada? Quando que essa ponte
se levanta. Pensam nisso? O que Jesus falou? Ele falava assim: quando eu for elevado, eu atrairei todos para mim. Todo momento que ele foi, imagina, Jesus foi crucificado deitado, ok? Quando eles levantaram Jesus, naquele momento, aquela ponte se fez. Isso é uma coisa louca. E Deus Pai fala assim: Catarina, qual foi a única coisa que manteve Jesus preso na cruz? Nada podia mantê-lo preso, ok? É Deus e homem. Qual foi a única coisa que manteve ele preso na cruz? O que vocês acham que manteve ele preso? O amor por nós. Somente por amor ele não desceu da cruz. Ele foi até o fim por amor. Então nós temos que olhar para a cruz e falar: como eu sou amado, como eu sou amada. Então a cruz para nós é um objeto de devoção e de adoração, porque foi por essa cruz que nós fomos redimidos. Foi por essa cruz que ele nos buscou. Então Deus Pai fala que ele monta essa cruz para que a gente... Ele fala: o que adianta eu fazer uma ponte para vocês voltarem para casa, se vocês não vão subir na ponte e fazer dela esse caminho para vocês atravessarem? Tá certo? O que adianta saber que tem um caminho se eu não ando por ele? Ok? Então ele fala que a ponte tem 3 níveis, são 3 degraus. Um é os pés dele. O nível dos pés de Jesus é o nível do amor. Por quê? Eu não ando, não são os pés que fazem com que o corpo ande? Sim. Mas é o amor que faz, o amor ao Pai e o amor a cada um de vocês, é que faz que a nossa alma caminhe. Então, tem um nível ao nível dos pés, ao nível do coração e ao nível dos lábios. São 3 níveis de amor, que um dia a gente conversa sobre isso, que eu já até falei sobre isso. São 3 níveis, e ele fala que dá o nível dos pés para que a gente possa subir. Aqui, quando a gente chega ao nível dos pés de Jesus, a gente começa a descobrir o amor a Deus e o amor ao irmão. Nós nascemos para aprender a amar a Deus e aos irmãos. E ao nível, com esse a gente chega até, e a gente começa a aprender o desapego, a tirar os vícios, para depois caminhar ali em cima nas virtudes e lá em cima gozar da paz. Deus Pai fala assim: Catarina, eu tinha que fazer essa ponte de um material. O material humano não daria condição de manter essa ponte. Então eu tive que colocar pedras no corpo de Jesus. Eu fiz do corpo de Jesus uma ponte. E essas pedras que foram amalgamadas com o sangue dele, para que vocês possam caminhar, são as virtudes. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Para a gente caminhar sobre essa ponte, eu preciso cultivar em mim as virtudes. Que a virtude é aquela forma da gente de querer fazer somente o bem, né? Vocês vão estudar isso, quiserem estudar no livro do Catecismo, está lá as virtudes teologais: a fé, a caridade, fé, esperança e amor, e a prudência, a justiça. Aprender a viver tudo isso. E se a gente vai conseguir administrar isso, aprender essas coisas. De cada vício que a gente tem, a gente vence o vício com uma virtude. Cada vício a gente vence com virtude. Então, a forma natural da gente querer fazer somente o bem. São Paulo não falava isso, ele falava: eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. Por causa da guerra que existe entre nós. Porque apesar de Deus ter nos libertado, ficou em nós a cicatriz, né? Igual a cicatriz quando você opera, que é uma tendência da gente para o mal, né? Então, por isso que é uma guerra que a gente vive, até conseguir viver de verdade tudo que Jesus viveu. Então, Deus Pai fala assim: Catarina, todos os homens chegarão diante dessa ponte, que é Jesus. E você tem 2 caminhos para escolher. Tem o caminho dele, que nós vamos caminhar,
Mas tem o caminho de baixo, que é o caminho do pecado. Então ele fala: apesar de eu ter feito uma ponte, os homens preferem a correnteza. Ele fala: cuidado com o rio do pecado. Essa ponte te ajuda a atravessar por sobre o pecado e você não peca. Mas cuidado, porque é uma ilusão. É um caminho que não tem pedra, é um caminho feito de água, então não tem sustentação. Todo mundo que anda pelo rio do pecado, ele fala, vai se afogar, vai afundar. Ele fala, isso são as enganações do mundo, de onde você acha das ilusões, dos falsos amores, da ilusão do ter, do poder. Que ilusão, ele fala, isso escapa de você, isso escapa. Vocês gostariam de reter isso e viver nisso, mas não tem jeito, porque isso vai passar. Mas só que vocês não entendem que vocês também estão passando, que vocês caminham para a morte. Então, quem caminha sob a cruz é uma opção, ele fala. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala, é verdade, é real, porque Jesus está unido a mim, eu sou a suma verdade. Então, se vocês entrarem por esse caminho, vocês vão encontrar comigo? Irão encontrar. E não precisam ter medo de caminhar por esse caminho. Ele diz, esse caminho eu protejo, eu guardo. E Deus Pai fala de um jeito muito bonitinho, ele fala, eu pavimentei essa estrada para vocês, vocês vão andar sobre as virtudes. Porque vocês imaginam, o que se fala de Jesus? Que tudo que ele fez o bem, ele fez bem em todas as coisas, e ele passou fazendo o bem por onde ele andou. Hoje era a cura do filho, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, por onde ele passou, ele fez o bem. Nós temos que pensar em nós, como é que a gente está caminhando, sendo filhos do Altíssimo. Ele diz, eu pavimentei, e eu fiz para vocês um telhado para que vocês não molhem. Olha a delicadeza, essas palavras que ele usa. Para o telhado, para não ter justiça divina, porque se vocês andarem sobre, vocês não precisam ter medo da justiça. Esse telhado chama-se misericórdia. E nesse caminho, bonitinho demais, ele fala, eu fiz uma dispensa para vocês, olha que coisa bonitinha, porque dispensa a gente guarda o quê? Alimento, a comida. Qual que é a comida? A Eucaristia. Olha que coisa encantadora. Então vocês andem nesse caminho das virtudes, porque vocês terão sob proteção a minha misericórdia, e no meio do caminho vocês se alimentam para que vocês não se enfraqueçam, senão vocês não têm força. Deus Pai fala assim, Catarina, o pecado de Adão era um pecado mortal, então vocês não dariam conta de fazer a reparação disso. Então Jesus foi como médico que chegou diante de alguém doente, envenenado, e puxou ele mesmo o próprio veneno e salvou a pessoa. Então Jesus fez o papel, ele compara da ama seca, lembra das amas secas? Papel da ama seca, que toma o remédio para o menino, o remédio que é amargo, porque a criança não vai dar conta do remédio, porque a criança é fraca e a ama seca é grande e forte. Então, como a criança é fraquinha, pequena, não dá conta, a ama seca toma o remédio por ele, pela criança. Fala, Jesus tomou por vocês o remédio amargo, que vocês não dariam conta. Qual é o remédio amargo? A cruz. Porque vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Olha o cuidado dele. Vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Quando temos João 15, Deus Pai fala assim, Jesus fala, eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Então Deus Pai fala, eu sou o verdadeiro agricultor, eu coloquei no meio da humanidade a verdadeira vinha, a videira verdadeira eu plantei. Quem é a verdadeira videira? Jesus, vocês não podem ter dúvida disso. Ele é a verdadeira videira, e ele fala, e coloquei vocês todos enxertados nele, para que tudo, porque sem ele nós não temos a vida de graça, e da graça divina, e nós não conseguimos caminhar, o nosso ramo fica seco e será cortado. Então ele fala assim, eu dei para cada um de vocês uma vinha, para que vocês possam trabalhar. Qual é a vinha que ele deu para cada um de nós? Qual é? Nunca pensaram nisso, né? Nunca, a gente também nunca, ninguém contou para nós, né? Só Deus Pai que contou.
A verdadeira vinha, ele fala, eu dei para cada um de vocês a vinha é a nossa alma, porque é ela que nós vamos ter que entregar para ele, para que vocês possam trabalhar nela. Compreende? Jesus fala para uma outra mística, vocês ficam muito tranquilos porque vocês não veem a alma de vocês, e é a alma que nós vamos levar. E ele disse, vocês trabalham aqui a alma, quando vocês chegarem até mim, nada mais pode ser feito, nem de bom, nem de ruim. Eu tenho que falar essas coisas para vocês, para que vocês despertem, porque a sensação que eu tenho é que a gente caminha de olhos fechados, sem muita responsabilidade com a nossa vida, que ela é eterna. Nós não podemos, eu vivo falando isso com vocês, ser cristão domingueiro. Nós temos que levar a nossa vida espiritual a sério, porque é real. Não estou falando de uma história de carochinha, estou falando para vocês que é o que vai acontecer com cada um de nós. Nós teremos um dia um encontro, Deus Pai fala, ninguém escapará de mim, todos se apresentarão a mim. Não falo isso para que vocês temam, falo isso para que vocês acordem, para que vocês despertem e falam, ganhei uma vida, ganhei uma vinha, e eu estou fazendo o quê? Estou esperando que dia para começar a trabalhar na minha vida? Que dia eu estou pensando em cuidar da minha vinha? Que a minha vinha tem que dar o quê? Isso, se não der fruto ele vai, porque o ramo seco não serve para nada. E se você der muito fruto, ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê se você der muito fruto? Ele vai cortar de novo, ele vai podar para que você dê mais fruto. Nós estamos aqui a caminho, nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Não existe parque de estacionamento espiritual, acho que eu já falei isso umas 10 vezes mais ou menos. Não precisa achar que nós estamos bons na caminhada não, que nós nem começamos. É preciso levar a nossa vida a sério. Então é lindo quando ele fala, eu deixei para vocês um alimento. Todos aqueles que caminharem, que Jesus falou que eu sou o caminho, sim, eu sou a verdade, e todo mundo que caminha com ele jamais terá fome. Por quê? Porque ele é o próprio alimento que nos sustenta. Isso é uma coisa extraordinária. Como é que um próprio Deus que veio até aqui continua nos alimentando, gente? Todos os dias a gente se alimenta do próprio Deus. Ele é o nosso próprio sustento. Isso é uma coisa extraordinária que a gente não valoriza. A gente ser alimentado por Ele. Então, se a gente não recebe esse alimento, a gente enfraquece e o pecado toma conta de nós e nos rouba de Deus. Temos que ter medo do pecado, temos que ter medo de magoar a Deus, de ofendê-lo. Não podemos fazer isso. Temos que levar a sério essas coisas, porque essa é a nossa vida. Ele fala, vocês não têm capacidade de entender, de imaginar, nem ouvido para ouvir, nem olhos para ver o que eu deixei preparado para vocês. É extraordinário. Nós não temos capacidade de imaginar o que está aguardando cada um de nós, o que Ele já preparou para te receber. Já falei para vocês mais de uma vez, nós temos um Pai que nos espera. Como é que nós vamos chegar lá e falar, nunca ouvi falar nisso? Eu ia falar, Filó falou. Filó falou, tudo que eu falei lá para Catarina, ela falou. A mensagem de Jesus foi dita. Ele fala, depois de 40 dias que Jesus ressuscitou, Ele veio para mim, e aí nós mandamos o Espírito Santo, com o meu poder, com a sabedoria do Filho e com o amor do Espírito, para fazer vocês lembrarem. Como é que os discípulos contaram essa mensagem? Vivendo neles, vivendo essa mensagem. Está aí, os padres do deserto, os grandes padres da igreja, os confessores, esse pessoal foram igual luzeiros colocados na igreja. Está aí a luz, está aí. Ele fala, eu dei o conhecimento para todos vocês. E ele fala, não perca a grande veste que eu dei para vocês. Qual é? Fala, essas frases é dele, não é minha não. Não percam a grande veste que eu entreguei para cada um de vocês. Qual é? A veste da fé. A veste da fé. Isso que eu estou falando com vocês é real. Deus nosso Pai nos buscou. Ele fala, quem que abriu o paraíso de volta?
O sangue de Jesus foi a chave que abriu. Então, está vendo por que a gente exalta a Santa Cruz? Por causa do sangue dele derramado. Abriu a porta do paraíso. E o bom ladrão foi rápido, né? Ganhou o paraíso, rapidinho. Nós estamos aqui nessa luta, tentando entender o que o Pai falou. Então o convite é: faça a opção pelo caminho certo. Não vá pelo caminho que está embaixo. Deus Pai fala, Deus Pai fala, por que Jesus falou que ele trairia? Porque o que atrai vocês é o amor. Então Jesus mostrou todo o amor que ele tinha ali, para atrair vocês, para caminhar, fazer a opção, entre por essa porta que é Jesus, caminhe com ele, vocês nunca terão fome. Mesmo que a gente caminhe sobre os sentidos obscurecidos e não sabemos para onde estamos indo, não tem jeito, ele sabe, ele é a luz. Mas eu falo com esse Jesus, eu não sei para onde é que o Senhor está me levando, mas confio. Então essa é uma opção de todos os dias da nossa vida. É para a gente levar a sério, falar: Jesus, eu quero viver o que o Senhor deixou aqui. Eu quero levar a minha vida espiritual com seriedade. Da mesma forma como você investe na sua vida afetiva, sua vida profissional, na sua vida familiar, nós temos que investir na nossa vida espiritual. E isso implica em missa. Se eu pudesse colocar vocês na igreja para assistir missa todos os dias. Todos os dias. Deveríamos comungar todos os dias, e estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo de não comungar todos os dias. Estamos perdendo a graça das graças, que é encontrar com Ele todos os dias. Ser transformado por Ele e permitir que a sua vida seja exatamente aquilo que Ele sonhou. Isso é extraordinário. A gente fica prendendo Deus no nosso ateliê tão pequenininho, nosso sonho tão pequenininho. Deus tem algo extraordinário para fazer através de você, e você fica ali reduzindo a sua vidinha num tão pouco. Reze todos os dias, é preciso rezar todos os dias, independente da missa. É preciso confessar todos os meses, é preciso levar a vida espiritual a sério, porque não sabemos o dia e a hora, nem que ele chega, nem que eu sou chamado. Não podemos ser pego de surpresa. Já imaginou que susto? Falar: como é que é mesmo? Já cheguei? Vou para onde? Como é que é a minha situação aqui? É sério. Isso não é uma brincadeira, esse encontro vai existir. Para mim isso vai ser extraordinário, de poder olhar para Ele e falar: vocês vão poder viver comigo eternamente. Nós não temos dimensão disso, porque o mundo aqui ainda nos seduz muito, e a gente tem muito apego material, apego a tantas coisas, e a gente se prende achando que a vida é aqui. Não é aqui. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Então nós passamos por tudo que temos que passar aqui, sabendo que o nosso olhar está onde? Lá no meu Pai. Então vocês descobriram que vocês têm uma vinha para trabalhar. Então vocês têm na mão de vocês a capacidade de saber discernir o que é certo e o que é errado. Tem dúvida? Procura a palavra, procura o padre. Mas levem a vida de vocês a sério, que a vinha de cada um de nós tem que dar muito fruto, porque é pela nossa vida que nós damos testemunho para as pessoas acreditarem no Deus que nos sustenta. É a nossa vida que tem que revelar aquilo que eu creio, não são as minhas palavras. Ele é o agricultor, Ele deu a cada um de nós uma vinha. Nós não vamos poder falar que não recebemos, nem não estava sabendo disso. Se a gente não sabia, ficamos sabendo. Eu dei a cada um de vocês a vinha, eu dei as luzes necessárias. É só vocês quebrarem o egoísmo, diz Ele, essa palavra é dele, para que vocês aprendam a amar. Então, é uma proposta? É. Deus Pai fez de Jesus, quando Ele conviveu aqui, Ele já era o caminho. Quando Ele foi, a ponte permanece. Essa ponte nem nada destruirá, Ele fala. Nada poderá destruir essa ponte, porque ela foi feita, ela foi toda amalgamada com o sangue dele. Ninguém pode destruir essa ponte. Então, é uma proposta. Diante dele, de Jesus, e diante desses dois caminhos, não faça opção pelo caminho debaixo da ponte, porque ela vai nos levar para a morte. Vamos fazer opção desse Deus que morreu por amor, que veio nos buscar para dar a vida. Eu fico tão impressionada com isso, quando eu paro e penso, falo: o Senhor morreu para me dar a vida, e uma vida que é eterna, uma vida com todas as letras maiúsculas, uma vida que eu não tenho dimensão do que me aguarda eternamente.
Não tenham medo de fazer opção por Deus. E que a opção de vocês, que o caminhar de vocês, possa ser testemunho para quantos Deus colocar no caminho de vocês, para que vocês possam lembrar essas pessoas do amor e da misericórdia de um Deus que é real, que se preocupa conosco, que nos busca, que está atento a cada um de nós por amor. De um Deus tão extraordinário, Ele fala: eu fiz com que Jesus ficasse, porque vocês não dariam conta. E de um Deus que está ali, ó, está ali. Tem algo mais extraordinário do que seu coração estiver tumultuado, sem paz, aflito, agoniado, é porque você não rezou. Vem aqui e conversa com Ele. E as pessoas falam: mas conversa como? Como a gente conversa com um amigo. Fala: eu estou triste por causa de tal coisa. Sabe aquele problema? Eu queria que o senhor resolvesse para mim. O senhor me ajuda nisso? Sabe tal problema? Sabe tal situação? Fala tudo com Ele, de amigo para amigo. Ele permite isso. Você sairá daqui igual uma pluma. Porque ficou com quem o problema? Com Ele. Ele vai resolver? Você tem dúvida disso? Nenhuma. Nenhuma. É indecente. Eu falo com Ele: Jesus, é simplesmente, é uma coisa enlouquecedora. Vai lá e conversa com Ele, para ver se deixa de resolver alguma coisa. Você não vai dar uma solução para cada coisa. E a gente vive às vezes infeliz, entristecida, com insônia, adoecida, arrastando pela vida, sem alegria de ser filho do Altíssimo, de alguém, de um Deus que morreu para nos salvar, porque não achamos o caminho mais curto que é ali, ó. Falei para vocês há uns dias atrás: quando entrarem na igreja e ver uma luz acesa, lembra que alguém que está vivo te espera. Ele te espera. Vai lá, fala com Ele: eu vim cá te ver, eu vim cá chorar, eu vim cá contar para o Senhor que esse negócio está me oprimindo, não sei para que lado que eu vou. Ele fala: deixa comigo, que eu te dou o caminho. Fala: mas Ele vai falar comigo? Vai. Não vai falar igual eu estou falando, mas Ele vai fazer com que as coisas cheguem até você. O amor de Deus nos constrange. Um dia nós vamos ver isso, nós vamos nos envergonhar disso. Hoje eu só queria fazer com que vocês lembrassem e pensassem, cada vez que vocês vissem a cruz, que vocês pensassem: essa é a ponte para me voltar para casa. Não adianta ter a ponte se a gente não tem coragem de andar sobre ela. Façam a opção na vida de vocês por ser de Deus, por pedir a Deus a graça de sermos discípulos, imitadores do Senhor. Nós vamos escorregar muitas vezes. Vamos cair da ponte? Não. Não vamos. Deus dará. Assim como a despensa tem a comida, tem também o tribunal da misericórdia, para que a gente possa lá pedir perdão e começar de novo. Deus cuidou de cada detalhe para que a gente não se perdesse. Que o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós possa nos levantar a cada dia, possa nos alegrar a cada dia. Fala: por causa desse amor eu terei direito a uma vida que é eterna. Por causa desse amor eu verei todos aqueles que eu amo. Por causa desse amor a morte não terá a última palavra. Por causa desse amor eu entendo que a nossa vida não é feita para a dor, mas para o amor. E que toda dor vai passar, que toda situação difícil será vencida, porque Ele já venceu por nós. Que a gente possa ter gratidão no nosso coração, que a gente possa adorá-lo e falar: obrigado, Senhor. Cada vez que vocês olharem a cruz, fala com Ele: obrigado por me amar tanto. Eu, esse verme que não serve para nada, mas obrigado por me amar, por cuidar de mim e por me desejar eternamente contigo. Eternamente. Que nada nesse mundo possa te seduzir, ao contrário. Que cada vez que você for tentado, e a tentação sempre será linda, doce. Sempre que ela vier brilhando para você, linda e doce, olhe para ela e fala: aquilo que está preparado para mim é tão mais. Só isso que você tem para me dar é tão pouco. O que tem para mim é tão mais, que eu não vou me perder. Só por isso é muito pouco. Que Deus conceda a nós essa graça da constância, da perseverança, da fortaleza, que é uma virtude. A fortaleza, que a gente não se abata por nenhum problema, sabendo que onde que a gente segura? Nas tempestades da vida, é nele.
porque é o único que não vai falhar com vocês, o único que não irá decepcionar vocês, o único que vai te conduzir, te colocar no colo, te curar e falar: vem que eu te ajudo a caminhar. Que Deus e Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, nossa mãe, que conhece a nossa miséria, né? Conhece a nossa dificuldade. Que ela interceda por nós junto a Jesus, sempre. Interceda nessa noite e peça a Ele as graças espirituais que a gente precisa, as virtudes que nos são necessárias para combater os nossos vícios, para que a gente possa caminhar com firmeza por essa estrada maravilhosa que o Pai fez para cada um de nós. Que Ele ainda pôs um telhado para que a gente não molhe, não possa molhar, ainda deixou uma despensa para que a gente possa ser alimentado. Não pode existir alguém mais delicado, mais doce, mais cuidadoso que o nosso Pai. Que a gente possa responder não como um filho ingrato, adotivo ingrato, mas como um filho que tem gratidão no coração e diga a Ele: obrigado por ter me criado entre tantas opções, o Senhor me quis, e que o Senhor ainda nos mantém vivo, e o Senhor ainda nos quer eternamente, para um dia a gente poder, né? Você imagina quanta coisa poderemos fazer juntos diante de um Pai. Que Deus permita a gente viver tudo isso. Que Nossa Senhora, nossa mãe, que já está lá, interceda por todos nós. Ave Maria, cheia de graça. Que alegria a gente poder encontrar e perceber que aos poucos, né, as pessoas vão perdendo medo de sair, né, de voltar aos lugares, de voltar à igreja. Que bom, né? Nós estamos num momento da igreja, né, um momento que é um momento que a gente diz, eu acredito que a igreja vai fazendo pedagogia conosco, né? E agora nós estamos no momento da quaresma, né? Que é um momento que a igreja nos prepara, né? Ela nos para, nos chama, nos prepara para a Páscoa. Mas se a igreja não nos parar, não nos trouxer períodos e tempos favoráveis, a gente nunca vai se ver. A gente vai sendo levado pela vida e não para, e não pensa, né? Porque nós abrimos a quaresma com um convite: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas essa frase não é para mim mais, né? A gente vai lá, eu estou precisando de conversão? Imagina, quem precisa é meu vizinho, que o povo lá não reage nenhum, aquele parente. A gente não tem noção do que significa conversão, nem que quer acreditar no Evangelho. O cristianismo é uma religião de desejo. Tudo que a igreja faz é despertar em nós um desejo de conviver com um Deus que é vivo. Porque se Ele não despertar esse Deus vivo, eu não ajudá-los, a igreja não ajudar, a conversão, ela não depende do meu esforço, ela é graça. Mas tem que ter uma liberdade nossa do querer buscar, do querer voltar, do querer entender que converter é voltar para Deus, é buscar Deus em primeiro lugar, entender que meu fim é Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a luz que ilumina o meu caminho, Ele que me dá uma direção. Mas se eu não entender que essa convivência com alguém vivo, eu vou achar que Jesus é um acontecimento do século passado. Aí não tem sentido. Aí eu nunca vou entender que a Bíblia é uma carta de amor escrita para mim, escrita para cada um de nós. Eu vou achar que isso aqui é ultrapassado. Enquanto essa palavra não se fizer viva em mim, enquanto a palavra não tiver uma importância na minha vida, aí não adianta. Eu entro quaresma, saio quaresma, faço adoração, e aí não tem sentido. Não podemos viver somente sendo levados, nós temos que parar. O que a igreja está me convidando? Por que ela fala convertei-vos? Lembrai, né? Tu és pó e ao pó retornarás. O que significa isso? Guardem uma coisa que eu vou dizer. O maior ato de liberdade de cada um de nós, o ser humano, é a escolha, não é? Posso escolher o dia inteiro, eu escolho.
E Deus nos escolheu para nascermos. Poderíamos não existir. Já pensaram nisso? Ele te quis. A gente só existe porque a gente é desejado por Ele, amado por Ele, né? Senão a gente não estaria aqui. Pode ter certeza disso, então guardem isso. Quando alguma coisa te incomodar, seu coração ficar aflito, fala: eu sou o resultado de uma escolha de um Deus. Ele sonhou comigo, então minha vida não é em vão. Mas o que é a minha vida de verdade? Porque na maioria das vezes a gente parar e pensar, a gente caminha e carrega Deus como uma mercadoria. Se eu precisar de ajuda, eu chamo. É diferente de eu colocar Deus como o centro da minha vida. Ele ser de verdade o Senhor da minha vida. Então, como a conversão é um processo que não é mágico, você não sai daqui hoje e acorda amanhã convertida. Primeiro, porque é uma decisão. E segundo, que é a conversão, ela é um processo. Ela é um processo diário, né? Eu preciso, até no momento da nossa morte, nós vamos estar nos convertendo. Até a gente compreender que a nossa vida de verdade é Jesus, não é brinquedo, porque nós vamos estar como Ele ele viveu tudo para nos ajudar, tudo. E isso, ele inclui as tentações que ele viveu. Nós vamos passar pela vida, a vida inteira, o dia inteiro, decidindo entre Deus e o mundo. Quando Jesus é tentado no Evangelho, ele não foi tentado uma vez, ele foi tentado a vida inteira, até na hora da cruz. Enquanto ele estava crucificado, falaram: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele foi tentado a vida inteira. Vocês podem imaginar quanta pressão existia em cima dele? Quanta expectativa existia em cima do Messias? Pode imaginar o que foi a vida dele? O tempo inteiro ele fazia opção pelo Pai. Ele entendeu quando Satanás fala com ele: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. Falou: nem só de pão vive o homem. Mas quando ele fala isso, é questão material, porque às vezes a gente acumula, até a gente entender que a nossa segurança não está na conta bancária. A minha segurança não está na pessoa importante que eu conheço. A minha segurança tem um nome só: é Jesus. Nós vimos nessa pandemia que adiantava dinheiro? Não podia nem sair de casa. O vírus, ele pegou todo mundo igual, né? Pegou a turma e ceifou. No primeiro momento ele veio numa violência louca. Não era, mas a gente continua tentada, né? Minha segurança está nas minhas posses. E aí a gente percebe que não é isso. Isso não me dá segurança de nada. Principalmente porque quando a gente pensa na quaresma, quando se vocês receberam as cinzas ou não e falou: tu és pó, é porque na verdade ele pegou esse pó, ele nos fez, soprou na nossa narina, nos deu vida. Então nós não somos qualquer pó, né? Nós somos um pozinho amado, né? Bonitinho, né? Qualquer pozinho. Ele fez isso por cada um de nós, né? Nós vamos retornar ao pó. Sim. Se Jesus não tivesse vivido a nossa vida, morrido por nós, nós teríamos que chorar e achar: sou pó. Mas ele morreu. Então a gente passa a entender que a ressurreição não é uma sequência da morte. Ela é uma consequência de Jesus ter morrido por mim. Uma hora vocês têm que parar e pensar: ele morreu por mim, por minha causa, para me dar o direito a uma coisa que se chama eternidade. Nós não temos dimensão do que significa isso, não. Não temos a menor dimensão do que significa isso. O que é ser convidado, como cada um de nós foi, para viver eternamente com Deus, onde a morte não vai ter a última palavra. É o que ele fala para Gabriel. Já falei isso mais de uma vez. Gabriel, já te ocorreu, né? Era uma mística da época da guerra. Já te ocorreu que você não nasceu? Ela falou: o que, Senhor? Você não nasceu, Gabriel. Mas nasci. Não, você não nasceu para aquela vida que não vai acabar, que não terá fim, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Então prepara esse dia, Gabriel, como você organiza uma linda festa aqui na terra. Organiza a sua festa, cuida dos detalhes todos para uma festa bacana. O resto
eu farei. Pode imaginar o que é isso? A gente não dá conta de pensar nessas coisas, né? Porque isso nos põe para pensar. Isso é maravilhoso. Porque nós temos que pensar na nossa morte. Que pensar na morte é pensar na vida. Como é que eu estou levando a minha vida? Onde que eu estou pondo a minha segurança? Na hora da minha morte, quem é a minha segurança? É Ele, como é na vida. Como é na vida. Porque se a gente não é tentado pelo material o dia inteiro, a gente é tentado pelo poder. Tanto que é bacana ser chique, famoso, né? E a fama acaba, passa. Igual a fumaça. Tem gente que tem problema, não pode ganhar um título que vira a síndrome do pequeno poder e transforma da noite para o dia. Não entendeu que o poder nos é dado para trabalhar mais, servir mais, ajudar mais. Só para isso que a gente ganha cargo. Se a gente tem consciência, né, é para trabalhar mais para Deus, né? Então, quando isso tudo que Jesus passou, Ele passou, não foi uma vez, foi a vida inteira, e nós passamos todos os dias. Todos os dias. No mundo voltado para tudo isso que nós estamos falando, do poder, daquilo, como é que você está vestida, da caneta que você usa, do relógio que você está, do carro que você desfila. Você é avaliado nisso. Eu venho aqui e falo com vocês, mas isso não dá segurança de nada. Por que isso não nos dá a eternidade? O que nos dá a eternidade é Deus. Então parar e se ver, fala, eu ganhei o maior presente que alguém pode ganhar, fui chamada à vida. E o que eu estou fazendo com ela? Aos meus 20, aos meus 30, aos meus 40, aos meus 50, aos meus 60, aos meus 80, como é que eu estou vivendo? Sabendo que cada dia que eu vivo falta menos um para estar diante dele. Fala que o grande trabalho de Jesus conosco, um dos grandes trabalhos, é nos tirar do adultério da ilusão. Porque a gente vive na ilusão. E tirar o povo da ilusão é uma tragédia. Porque o povo fica arrasado, né? Poder entender que a vida é muito mais do que a gente imagina, porque o mundo nos ilude, ele nos enrola, ele nos engana. Né? É impressionante. Como é que a gente é iludido, enganado? Então, tudo, quando Jesus for o centro da nossa vida, tudo a gente coloca diante dele. Tudo a gente pensa, isso agrada a Deus? Isso está de acordo com o que ele falou? Isso está de acordo com o que ele pediu? Com a consciência que ele nos dá? Ser filho do Altíssimo. Então, quando a gente inicia a quaresma e fala, convertei-vos, pega a sua vida e coloca ela de acordo com a palavra de Deus. Pega a sua vida e abre em Joel capítulo 2, que está escrito, se apresente diante de Deus, rasgue, não a roupa, o coração. É tão interessante que quando a gente vai rezar, muitas vezes a gente não reza, né? A gente faz repetição, a gente só pede, né? Orar é outra coisa. A gente chega perto de Jesus e fala, Jesus, eu preciso disso, como se ele não soubesse. Muito obrigado. Tá, ele fala, então tá. Isso não é oração, isso é monólogo. Oração é diálogo. Eu falo, Deus escuta. Eu calo, Ele fala. Mas como é que a gente dá conta de calar? O celular fica do lado, ele vibra e você já olha. Vai que é ele, né, que está ligando. Vai que é ela, né, a gente fica louco, não consegue, concentra. Deus está ali vivo, ele fala, acho que é melhor dar uma volta, né, ver se ela calma o coração. Não, mas eu até calei a boca, o pensamento está não sei aonde, o coração não sei aonde, mas o corpo está ali. Então a gente precisa se preparar para rezar. Eu preciso me preparar para saber diante de quem eu vou estar. Que é Ele. E é um Deus vivo. Isso que eu gostaria que vocês entendessem. Como que eu gostaria que vocês fizessem essas experiências. É Deus vivo. Vocês vão encontrar com uma pessoa onde você vai rasgar o seu coração. Fala, Jesus, até agora eu vivi a vida assim, o que você achou? Não precisa contar tudo uma vez o que você achou, não. Pode ir por partes, né, querido? Porque se eu contar tudo não vai ficar bom, não. Fala assim por pedaços, fala assim, eu acho que aqui deveria ser diferente, né? Então aprenda, porque a gente precisa de alguém que nos olhe com esperança. E a única pessoa que nos olha com esperança é Deus. Só Ele pega a gente no pior momento da vida da gente e fala, você não é isso, você é capaz de muito mais. É quando uma mãe olha para um filho, né? Já citei esse exemplo de uma mãe que o filho pode ser um bandido, marginal,
para ter matado, feito atrocidades. Ela fala: meu menino é tão bom, gente. Menino é uma beleza, gente. É o olhar de amor. Então Deus é o único que consegue nos extrair da gente mesmo, porque Ele nos ama do jeito que a gente está, mas é porque Ele sabe que vai nos transformar naquilo que a gente foi chamado para ser. Imagina que o trabalho é longo, porque enquanto não apresentar tudo para Ele, Ele não trabalha. Jesus é tão delicado, vocês vão aprender a conviver com essa doçura que é Ele, né? Ele só vai trabalhar na sua vida aquilo que você apresentar para Ele. Você fala: Jesus, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu preciso aprender a perdoar, estou com a raiva do que colega trabalha. Como é que eu faço? Quero matar, mas o senhor falou: não matarás. Então eu não posso matar. Então o senhor me ajuda. Então você entregou o caso. E Ele vai trabalhar seu coração. De repente você está abraçando com os inimigos, se dão as mãos. É uma coisa impressionante. Você fala: gente, mas esse menino é até bom, porque ele te fez ver com os olhos dele. Deus vai transformando o nosso coração, que é duro. Nosso coração é duro. Santo Agostinho fala que Deus nos fez para coisas tão grandes, que o nosso coração é tão pequeno que não dá conta de dimensionar. Então Deus coloca em nós o desejo, né, que eu falei. O desejo, a gente começa a rezar. À medida que a gente reza, o nosso coração se dilata e Deus trabalha. A gente reza mais, o coração dilata mais e Deus vai trabalhando em nós, né? Até a gente conseguir entender para que fomos feitos, né? Então, mas a gente vai rezar, a gente escolhe umas coisas, conta para Jesus e guarda outras no porão. Faz: não vou contar isso para ele de jeito nenhum, como se ele não soubesse. E ele finge que não sabe, porque ele é delicado demais, educado demais para falar assim: você está me escondendo um negócio. Ele não vai fazer isso nunca. Tinha uns sacerdotes aí, Padre Pio, esses santos, né? São Maria Vianney, que o povo confessava e falava assim: aqui está faltando um pecado. Imagina. Diz que Padre Pio era assim: o pessoal ia lá para onde ele estava e o pessoal já alugava um lugar para ficar, porque sabia que ia lá para confessar com ele, que não seria absolvido, ia ficar uns dias lá. A pessoa confessava e ele batia a portinha do confessionário e falava: vá primeiro rezar, pensar, depois você volta, muda de vida, depois você volta. Tinha de pessoas que ficavam semanas lá até conseguir o perdão dele, porque ele não perdoava fácil não. Vai melhorar sua vida, você está faltando de contar uns pecados. E ele era terrível, né? Padre Pio não era desse mundo mesmo, né? Então a gente precisa aprender a colocar as coisas para Jesus, né? Precisa aprender a colocar as coisas para Ele. Fala com Ele: Jesus, deixa eu mostrar para o Senhor minha miséria, porque o Senhor é o único amigo que eu posso me rasgar. Porque dependendo do amigo que te conhecer muito, ele pode usar aquele defeito seu e depois te destruir. Mas aquele que pode te ver nu da alma, é Deus. O que está escondido para Deus que Ele não sabe? Só que a gente finge a ilusão, né? A gente vive na ilusão, não é? Na ilusão de que engana a Deus, né? Igual, esqueci o nome, Jonas, vai para Nínive. Não, achou que entrou no navio, achou que estava escondido de Deus. Deus falou: deixa eu chegar em alto mar, que eu vou fazer o navio acontecer alguma coisinha lá. Deixa eu chegar lá em alto mar. Fala: quem é que está fugindo aqui de Deus? Ele falou: fui eu, né, gente? O que eu vou fazer? Então vai cair lá dentro, vai enfrentar o que você veio fazer. E a gente, enquanto a gente não se enfrentar, enquanto a gente não tomar consciência da nossa fragilidade, do tanto que somos nada, absolutamente nada, da nossa miséria, quando a gente não entender a nossa fraqueza, a gente acha que a gente é bacana. Porque o contrário que a gente precisa para caminhar com Deus, a gente precisa de obediência e de humildade. Sabia que a gente não é nada, mas nada, não é capaz de um pensamento que presta sem Deus. Porque enquanto a gente for autossuficiente, orgulhoso, vaidoso, Deus fica esperando, não cabe. É preciso se esvaziar. Então por isso que o primeiro mandamento, vocês sabem qual é? Qual que é o primeiro mandamento? Graças a Deus, todo mundo sabe. E agora vai ficar difícil, mas vocês vão saber. Qual que é a primeira bem-aventurança? Para casa, estudar as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança: bem-aventurado o pobre de espírito. Olha como é que um casa com o outro. Quando Deus Pai, no deserto, falou para Moisés: amarás o Senhor teu Deus, vocês não vão fazer ídolo para vocês adorarem. Enquanto Moisés estava lá, o povo já arrumou um bezerro de ouro. O
que eu estou querendo dizer? O ser humano, ele precisa de muita aprovação. A gente quer sempre que as pessoas te elogiem, sempre que as pessoas te aplaudam. A gente quer ser visto, quer ser notado, quer fazer sucesso. Vive de Big Brother, né? A gente quer ser famoso 5 minutos, né? A gente quer ter uma rede social e ter 2 milhões de seguidores, né? A gente quer sempre a geração do olhar estrábico, né? A gente não consegue concentrar na gente, está sempre olhando a rede social do outro. Você vê, nossa, já tem tantos seguidores. E o que eu faço para conseguir tantos seguidores? Né? É um tanto de nada, né? Porque isso tudo é um tanto de nada. Fala, mas você tem Instagram, tem, porque alguém faz para mim, porque se depender de mim, você nem entrar. Nem sei o que está lá. Alguém hoje mandou mensagem, não, que lindo que você fez. Eu? Não, foi eu não. Não nem notícia, é verdade. Não precisa ficar assustado, falar, Filó, né, você no Instagram? Não, meu sobrinho que resolveu fazer, faz lá, e pronto, porque eu, minha filha, não mexo em nada. Porque eu não tenho paciência para essas coisas. Eu acho, sinceramente, um tanto de nada. Mas rede social nos ajuda para evangelizar, né? Mas só. O resto, nada. Um tanto de nada. Então, a gente está sempre com o olhar lá, estrábico. Porque a gente quer aplauso, quer tudo, quer ser adorado, quer ser amado, quer ser elogiado. E se alguém, né, você que é o melhor, o chefe escolheu o outro, você quer matar o chefe, porque você não viu todo o seu valor, como que é isso? Então, quando Jesus fala, vocês imaginam o que é amar a Deus e se esvaziar e ser pobre, para que somente Deus seja o Senhor da sua vida, isso é a vida inteira. Por isso que o primeiro mandamento casa com a primeira bem-aventurança, porque eu tenho que me esvaziar, eu não tenho que ter um tanto de ídolo em mim, não, para que Deus possa ser o meu tudo em tudo, como diz Teresa de Calcutá. O Senhor é o meu tudo em tudo. Imaginou até Deus ser isso em nós? É uma vida. Mas se eu não começar com essa quaresma, mas é só nesse tempo da quaresma, Filó? Não, era agora, porque agora é o tempo que é necessário para que eu comece a me converter. Agora é o tempo que eu tenho que ler a palavra. Jesus está falando para mim. Quando ele fala não julgue, é não julgar. Quando ele fala não olha o cisco do olho do seu irmão, olha a trave que está no seu. Avalie a sua vida. Olha se você levantou hoje de verdade disposta a servir a Deus ou a você mesmo. Então é isso que a gente tem que ir transformando em nós. É isso que a gente tem que ir tomando consciência, que tudo que eu faço é com Ele e não sozinho. E eu falo que nesse tempo todo da minha caminhada, olha que não é brincadeira a minha caminhada. Eu fiz uma palestra, deve ter uns 3 anos, 4 anos, não sei, na Federal, os estudantes da ética, da medicina, e era sobre atitude do profissional de saúde diante do sofrimento e da morte. Discutir com eles, como é que se lida diante da dor do outro, diante da morte, né? E quando o colega me ligou e falou, agora tem 1 ano que ele está atrás de mim com isso, falou, nós estamos transcrevendo as palestras que teve no decorrer do ano, porque nós vamos fazer um livrinho. Eu preciso que você leia a sua palestra para corrigir, para poder publicar. Deve ter um mês e pouco que eu fui ler. Sentei para ler a minha palestra, para corrigir, para poder publicar. Morri de vergonha de mim. Chorei demais. Liguei para o meu confessor e falei, marca uma confissão urgente. Primeiro que fala demais. Aí eu leio carta de Tiago, fala, pronto para ouvir, lento para falar e lento para irar. Falei, minha Nossa Senhora, mais confissão. Essa só não é boa, né? Porque fala muito. Segundo, que claro que era eu que estava falando, era eu que estava contando os casos, mas eu já entendi que não sou eu, é nós. Eu não faço nada sozinha, sou eu e ele. Aí mudei a palestra inteira para o plural, porque não sou eu. Falei, Jesus, eu vim pedir perdão, porque não sou eu, somos nós. O Senhor trabalha em mim, o Senhor me ajuda, o dia inteiro, eu falo o dia inteiro. Na hora que eu vou falar um trem para ser publicado, eu coloco eu, ainda bem que tive tempo de pedir perdão, corrigir tudo antes da publicação. Mas é assim, porque a conversão é um processo lento, até a gente tomar consciência. E Jesus faz um convite para nós, ele fala, permaneça no meu amor. É o lugar que a gente deveria querer morar, é no amor dele, mas a gente prefere a confusão.
Quanto que é difícil colocar alguém para rezar. Eu fico até admirada que hoje está mais cheio. Chama o povo para rezar um terço. Fica brincando que eu rezo muito terço, mas é porque eu gosto de rezar mesmo. Mas se eu tenho 5 minutos, o trânsito engarrafou, vai um terço. Isso não tenha dúvida. Mas como que é difícil reunir as pessoas para rezar? Porque o mundo inteiro nos seduz. Eu falo que é o adultério da ilusão. Até a gente entender que Ele é o Senhor absoluto da minha vida e que tudo deveria voltar para Ele, o tempo inteiro estar com Ele, o tempo inteiro optar por Ele. Mas é interessante que a gente começa o dia com o sinal da cruz, passou um pouquinho e perdeu Jesus, no meio do caminho, falou, onde é que estava? Não viu Ele. Se alguém fala assim, como é que está a sua caminhada espiritual? Você não sabe. Também que ninguém te pergunta isso, né? Alguém te perguntou isso? Não. Como é que você está do ponto de vista de cristão? Se eu te falasse agora, como cristão, onde você está na sua caminhada? Fala, não, filho, eu sei que Jesus é filho de Deus, nasceu de Nossa Senhora, teve São José na história, não teve São José? Teve, fugiu para o Egito, quiseram matar, depois voltou. É isso, aí morreu na cruz. Aí tem a Páscoa, que tanto que já sabe. De verdade, nós já estamos em março, vocês leram o que a respeito de Jesus até agora? Nada. E Ele é o Senhor. Então a gente não estuda, a gente não lê. Não estou falando para ler sua Bíblia, não estudar. A vida de Padre Pio, Teresa de Ávila, Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, Tomás de Aquino, claro que ele tem, são não sei quantos livros, acho que são 10. É ler, meditar, pensar, sabe por quê? Porque essa é a vida verdadeira, o resto é ilusão. E nós estamos inseridos nesse mundo, mas não pertencemos aqui, somos dele. E temos que dar testemunho dele, de um Deus amoroso, de um Deus que é por amor. Porque qual que é a maior tentação, depois dessas 3 que Jesus viveu, qual que é a maior tentação que hoje nós vivemos? Dependendo do dinheiro, dependendo do poder, qual é a maior tentação que hoje nós vivemos? Nós, desse século, o que vocês acham? Aqui na escolinha de certo e errado, não. Só meu irmão, o que vocês acham? Qual que é a maior tentação? Desconfiar do amor de Deus. É a nossa desconfiança dele. A gente não confia de verdade que Jesus nos ama, a ponto de ter morrido na cruz, por cada um. Então a gente vive inquieto. Estou falando mentira? Vai me corrigindo. A gente vive preocupado, estressado. Minha filha, você tem tempo de comer? Já comeu a unha da mão, do pé, está comendo as cutículas? Para quê? A gente esqueceu de domar a louca da casa, que eu já falei com vocês, que é a... Aprenderam? Quem que é a louca da casa? Que todos nós temos. Dentro da nossa casa, que eu sou, nós temos uma louca. Como é que ela chama? Imaginação. Eu assento aqui e começo a pensar. Ele é meu namorado, mas será que ele está me traindo? Aí se ele estiver me traindo, como é que será que a moça? Se você já matou ele não sabe nem de quê. É a louca da casa. Tem dia que ela tem que ser amarrada. Teresa de Ávila falava isso com Jesus. Jesus, a louca hoje, está solta. Amarra ela, porque senão hoje não vai dar jeito não. Então se a gente confiasse em Deus de verdade, nesse amor dele, que é um amor incondicional, que é um amor que é eterno, um amor que é gratuito, um amor que nunca vai mudar, eu ia me preocupar com o quê? Com nada. Em Mateus 6, 24, 34, Jesus fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas Filó, minha filha, eu tenho que pagar a conta. Mas é porque Jesus está chamando a atenção que a gente está muito preocupado com a subsistência e não preocupado com a vida. E a vida é eterna. Outro dia uma moça falou comigo lá no consultório: Filó, eu sou tão mais nova que você e eu vivo morta, cansada. Qual é a diferença? Falei, o que a gente come? Do que você se alimenta? Eu recebo a Eucaristia todo dia. Você tem quantos anos que não comunga? A diferença é o que se alimenta. A energia, o motor que me põe para andar tem um nome, chama Jesus. Compreende quando ele fala? E ele manda vocês, ele manda a gente olhar para 2 coisas no mesmo capítulo, Mateus 6, 24 a 34. Lá em 33, o que ele manda a gente olhar? Nossa, muito para casa hoje, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios, eles não ceifaram. No entanto, Deus não esquece de nenhum deles.
Eles não plantaram. Outro dia que a gente confiar nesse amor, vai ser um trem louco. Porque o que vai te deixar instável na vida? Nada. Porque a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa estabilidade não vai depender do que me acontece externamente, mas somente do fato de eu estar em Deus, em saber que Ele é o meu Pai e que Ele nunca vai me abandonar. Do mesmo, uma mãe que segura a mão do filho para andar, mas às vezes solta porque tem que passar em algum lugar. Deus, nós estamos nos braços dele e ninguém é capaz de nos tirar dos braços dele. Nem a dor, nem a morte, nem espada, nem a tribulação, nem o sofrimento, nem doença, ninguém nos tira dos braços dele, está escrita a palavra. E diz que quando a gente morre, ele muda a gente de braço, ó, de morrer de paixão por isso. Ele nos tira de um braço e põe no outro braço. Isso é de morrer. Um Deus que cuida, né, que é delicado, que é generoso. Ele fala: eu cuido do verme da casca da árvore. Como é que eu vou perder um de vocês? Com os cabelos, dos fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você é precioso aos meus olhos. Eu cuido de você. E nós continuamos roendo as unhas, tenso, preocupado, estressado. O mundo está estressado, o povo está de mau humor. Freia, acha ruim. Você olha e fala: você também olha por causa de quê? Ó, porque eu te achei bonito, gente. Olha olhar para os outros, mas a luta. Eu continuo falando bom dia pelas escadas da Santa Casa, até o povo resolver me responder. Porque o povo é mal-humorado. Falo: gente, para que o mau humor? Se alimentasse do Senhor teu Deus, entregasse o seu dia a Ele e falasse: tudo que vai me acontecer hoje, eu sei que o Senhor já organizou. Por quê? Porque me ama. Então, porque me ama. Isso é encantador. Então, até a gente entender essas coisas todas, isso é o processo de conversão. Até a gente ter uma confiança incondicional em Deus. E tudo que eu vou fazer, eu vou olhar para Ele. E tudo que for acontecer com vocês, vocês conversam com Ele. E tudo que vocês desejarem, vocês falem com Ele. Entregue seu sonho para Ele. Esse tanto de menina linda que está aí, né? Nunca vi tanta menina bonita. Todo mundo deseja casar, tem uns maridos bacanas, né? Conversa com Ele. Fala: Jesus, manda um José lindo para mim. É assim, vai chegar. Fala com Nossa Senhora, me arruma um José. É assim, vocês vão colocando, não fica tentando procurar esses moços onde eles não estão, porque não vai ter nada que presta, é só ilusão, né? Então, aprendam essas coisas. Hoje a maior tentação do ser humano é desconfiar, é achar que Deus não existe. Essa coisa é coisa de passado. Imagina se Jesus hoje está aí vivo. Imagina se Jesus está aqui agora nos olhando. Ele falou: você alucina, claro que Ele está aqui, né? Então imagina, a gente vive de ilusão. Então o mundo quer, você fala de Jesus, você faz um bolinho. Você fala que você acredita em Jesus, que você reza, não fica um, né? Não fica não. Fala de morte, não fica um. Lá no CTI, para manter o povo numa aula de morte, é uma luta. Eles vão passando mal, fala: está passando mal, moçada, mas é a vida, viu? Vamos ficando firme, porque daqui a pouco vocês têm que enfrentar o óbito agora do seu paciente, depois de alguém da sua família, depois do seu próprio. Vamos preparar, colocar uma vida com sentido, saber para que estamos aqui, para aprender a amar, saber que caminhamos na presença de um Deus maravilhoso e que vamos voltar para a casa do nosso Pai e a vida será eterna. São João Bosco tinha muito sonho interessante, depois vocês leem a vida deles, vê que bacana. E um dos meninos que ele ajudou muito, que foi espetacular, né? Tudo que São João Bosco fez por esse menino, e ele morreu. E aí um dia São João Bosco tem uma visão com ele, e ele fala: nossa, mas você está no céu, que coisa maravilhosa. Ele fala: aqui não é o céu ainda não? Não, que é a antessala. Isso aqui é a antessala. Você ainda não viu o céu não, porque para você ver o céu, você tem que morrer, porque você aí verá Deus. Pode imaginar? Não teve dimensão que significa isso não. Não teve dimensão. Então a gente acha pesado quando fala convertei-vos. Fala: eu, imagina, estou ótima, vou à missa uma vez por semana, olha que bom. Péssimo, uma vez por semana? É como comer uma vez por semana. Dá conta desse jejum? Então a nossa alma está desnutrida. O cristão tem que ter duas marcas. Uma de alegria, né, gente? Então, onde é que a gente passa, tem que ser que alegria, né? Fala a verdade. Que o povo fica feliz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Deus, tem tudo. O que pode me perturbar a vida? O povo até tenta, mas não consegue. Por causa dele. A gente olha para ele e fala: vai pôr estrelinha. Eu falo que ele põe estrelinha para diminuir o tempo purgatório. É assim, convivendo com ele.
E a segunda marca do cristão tem que ser amor. Não podemos ser azedo. E todo mundo aquela pessoa que ele te mandar, é a pessoa que você tem que resolver o que ela está precisando. Aquela pessoa que chegar, é ele. Guardem isso. Ele vem de várias formas. Ele vem. Então, para ver se você está atento na presença dele. Fala, você está achando que você me engana? Me engana não. Sei que eu sei. Então, aprender isso. A marca do cristão tem que ser essa. Como é que eu vou falar de um Deus de amor e a gente comunga e é azedo? Como é que eu posso falar que o Deus é de amor, que ele cuida de mim e eu sou egoísta? Como é que eu posso falar com o meu irmão de rua? Não, está chovendo. Você vai para casa, não tem casa. Agasalha, Deus cuida. De quê, meu filho? Agasalha ele primeiro. Ele está com fome, mata a fome primeiro. Depois fala de Deus. Primeiro acorde que ele é seu irmão. E Deus está ali, habita ali. Então é muito sério. Nossa conversão é muito séria. É de verdade entender que todos aqui somos irmãos. Filhos do mesmo Pai. Não tem um trem mais revolucionário que isso não. A gente reza Pai Nosso, não é Pai meu. O pão é para todos nós. Qual é a raiz do mal? Por que existe quaresma? Porque existe o mal, existe o pecado. Qual que é a raiz de todo pecado? O egoísmo. As pessoas brigam, começam a observar. Por que tem tanto pecado? Depois vocês dão uma passada nos 10 mandamentos, que eu não vou perguntar. Dá uma passada, ver qual que é a raiz que Deus colocou ali. Para poder nos mostrar. Qual que é a raiz? O que eu mato? O que eu roubo? Porque eu acho que tenho que ter tudo. Eu não divido. Eu não divido, tem que ser meu. Mas você já tem 3, mas eu quero 4. É Davi, o pecado de Davi, ué. Que o Natan vai lá e fala, Davi, deixa eu te contar uma história, Davi. Tinha um homem muito rico na cidade, tinha tudo na cidade. Não sei quantas ovelhas, não sei quanto isso, aquilo. E tinha um outro, pobrezinho, Davi, que só tinha uma ovelhinha. E aí, ele foi lá e roubou essa ovelha dele, matou. O que se faz com esse homem? Davi falou, tem que matar esse homem. Ele falou, pois esse homem é você, Davi. Aí Davi toma conta, noção do pecado que ele fez. Então é assim, a gente não tem dimensão das coisas. Tem que parar e pensar. Jesus, eu quero começar uma quaresma. Já vivemos o primeiro domingo, só falta mais 3. Me ajuda. Eu de verdade, eu quero ser uma católica diferente, eu quero ser cristã. Eu quero que as pessoas vejam as minhas atitudes e saibam de quem eu sou filha. Eu quero de verdade viver uma vida com o Senhor. Me dá a graça. Eu quero, entenderam? A liberdade. Me dá a graça, Ele te dá a graça. É assim. A nossa vida é um encontro da liberdade com a graça. Liberdade com a graça. Senhor, eu quero ir à missa todo dia. Vai te dar a graça. Senhor, eu quero confessar, pelo menos uma vez por mês. Ele vai te dar a graça. Senhor, eu quero... E Ele vai te dando, é assim. Mas se a gente não pedir, Ele não dará. Porque Deus não nos obriga. Porque Deus não quer escravos. Nós somos filhos livres. E o amor é uma escolha. Eu também escolho a Ele. Né? A resposta de ser amada é a minha resposta de amor. Porque a dívida que a igreja tem com cada ser do planeta é: Deus te ama. O que você vai fazer com essa verdade é uma opção individual. Eu posso não querer, ou eu posso falar, uau, Ele me ama, eu também vou amá-lo. Eu vou fazer uma vida de resposta de amor, e eu quero permanecer no amor dEle, como Ele me sugeriu em João 15. Permanecer em meu amor. Se vocês resolverem contar lá hoje, fala 11 vezes, permanecer. Por que eu não quero ficar com Ele, quero a confusão, a discórdia? Aprenda a viver no amor. Peça a Ele a graça, fala, Jesus, me ajuda a permanecer escondida no seu coração. Escolhe uma chaga para ser escondida. Me ajuda a me esconder. Eu quero permanecer perto do Senhor, para poder permanecer feliz. Não é assim. Eu quero, mesmo que aconteçam situações difíceis, sofrimento vai vir, mas eu sei que eu não estou sozinha. Eu não passo sozinha. É assim. Então esse é o convite, né? Para que a gente possa começar. É tão interessante, né? Uma experiência do Rosário da Madrugada, né? Antes de eu encerrar. Que o Rosário, nós chegamos lá no estúdio 10 para as 4, lá dentro do Instituto. E ar-condicionado pesado, mas pesado. Eu estava com blusa de malha, mais grossa, mas eu tenho Renault, fico completamente roxa com frio. Eu estava exatamente, ele estava
Jesus exposto, né, Santíssimo. Estava eu e a irmã Raquel, uma do lado da outra, atrás dele. Você estava atrás, literalmente, dele, colada, quase lá dentro do sacrário. Né? E o irmão Luiz Maria do outro lado. E o irmão Luiz Maria começou a ficar preocupado, porque ele viu que o ar estava muito pesado e eles estavam com uma capa. Até na última vez que eu comentei, que eu falei que Pedro, quando negou Jesus, logo depois que ele negou, enquanto ele andava com Jesus, estava aquecido, alimentado, nutrido. E logo depois que ele negou Jesus, ele foi se aquecer nas fogueirinhas do mundo, né? Não foi? Se vocês lerem lá em Lucas, fala que Pedro então negou e foi ficar no pátio, numa fogueirinha com o povo. Porque é assim, a gente quando larga Deus, fica atrás do foguinho do mundo, que não dá nada. E foi tão interessante que eu estava atrás dele e o calor era impressionante. Então eu estava aquecida por causa da presença, né? Assim, é muito vivo, né, gente? Eu chorava igual uma menina, né? Porque é muito vivo, né? Jesus Eucarístico, ele me emociona demais, né? Porque ele vivo, escondido sob um véu, né? Que não nos deixa ver, a gente não daria conta de ver aquela toda majestade, né? Mas você sentiu o calor, né? Isso é de impressionar as coisas que Ele nos permite viver, né? Porque Ele está ali, vivo. Se a gente fosse santo, a gente escutava um coração que bate. Mas como a gente não é, não escuta, né? Mas Ele está ali, isso basta, né? Então é preciso, e tudo que eu desejo para vocês nesse período de quaresma, é esse exercício de estar na presença de um Deus que é vivo. E estar atento com a maior tentação que a gente vive. É desconfiar que Deus nos ama. Desconfiar desse amor. Fala, filho, você não sabe do problema que eu estou passando. Não precisa saber não, Jesus sabe. Entrega de verdade assim para Ele, fala, é do Senhor. E fala com Ele, agora eu só posso fazer o que o Senhor quiser, porque o meu problema o Senhor já vai resolver, né? E dá sequência. Vocês têm que experimentar o amor dEle. Para vocês, a cada dia, querer amá-lo cada vez mais, querer cada vez mais fazer opção por Ele, a escolha dEle, até a gente desejar profundamente voltar para casa, porque é para estar com Ele. É uma alegria sem fim, né? É o que a irmã Madre Faustina toda hora queria ir embora, queria ficar com Ele. Falava, ainda não, Faustina, calma que você ainda tem que acabar com umas coisas. Porque à medida que você experimenta Deus, aqui não tem nada mais que te seduz, nada mais que te encanta, né? Porque Ele é, como diz Teresa de Calcutá, Ele é meu tudo, em tudo. Como eu desejo que de verdade, assim, desculpem ter alongado, mas experimentem a religião viva, Deus vivo, Jesus, Ele já ressuscitou. Nós fazemos memória de tudo isso, porque nós temos que lembrar todo o processo da nossa salvação. E a última coisa que eu queria falar com vocês, que Bento XVI sugere para nós, e que talvez a gente não tenha hábito. Bento XVI diz assim, quando houve a encarnação, foi o anjo que anunciou a Maria. Zacarias também, quando João foi nascer, antes dele nascer que Isabel iria conceber, foi um anjo que falou com Zacarias. Foi um anjo que falou com José, que ele podia confiar em Maria. Foi o anjo que anunciou aos homens que uma alegria imensa chegava no mundo. Então ele falou, chamem os anjos da guarda de vocês. Não sei se vocês têm o hábito de rezar a oração do anjo da guarda e de rezar todos os dias pelo anjo da guarda e pôr serviço nele mesmo para chamar, que ele adora ser ocupado. Põe um anjo da guarda para poder se ocupar, dê trabalho a ele. E nesse período da guerra, à noite hoje, quando vocês forem dormir, peça o seu anjo para ir consolar alguém lá na Ucrânia, lá na guerra, alguém que está precisando de um consolo. Pode ser que seja uma criança, seja uma mãe, seja uma mulher. Essa é a comunhão dos santos, não é? O seu anjo irá. Então, pede o seu anjo da guarda, fala, vá onde está precisando. Se você não tiver ninguém para ele poder ir, mande ele visitar Jesus no Santíssimo, para que Jesus não fique sozinho. Então, Bento XVI, eu li isso hoje, ele falando, a gente precisa, nós não podemos negar a existência, ele fala, e não podemos deixar de chamá-los, porque Deus contou com todos eles. Então, que a gente possa se proteger com o nosso anjo, né? Pedir a Ele a proteção, pedir que nos guie, pedir que nos dê o caminho, que nos governe, que nos dê a luz na hora certa, e que de noite, na hora que você estiver dormindo, fala, vá consolar alguém que hoje precisa muito de um consolo. E uma outra sugestão, quando vocês forem para uma reunião, ou ter um encontro com alguém, fala com o seu anjo da guarda,
Vá na minha frente, converse com o anjo da guarda, aquela pessoa que eu vou ter que conversar. Vá ajeitando as coisas. Vocês vão ficar tão surpresos com tantas coisas. Isso tudo é permitido para a gente viver, e a gente não vive porque a gente não conhece. E é maravilhoso, a hora que vocês começarem a experimentar isso, isso é belíssimo. Deus deixou tudo isso e nós guardamos. Vamos usar. Período da quaresma é o período da nossa conversão. É o período de nos olhar, de nos ver de verdade, nus, diante de Deus, e falar: muda a minha vida, porque eu quero de verdade que o Senhor seja o meu grande amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção na estrutura do Pai Nosso. Quando a gente reza o Pai Nosso, a primeira palavra que a gente fala é Pai. E a última palavra que a gente fala é? Vamos rezar para lembrar? Pai Nosso, santificado, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Do mal. Então, se o mal está no final e o Pai no início, o mal é o antipai. Já pensaram nisso? Nos livre do mal. O mal é o antipai. Eu chamo Pai, Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Depois, tudo mais eu vou pedindo a Ele que nos dê o pão, mas que Ele nos livre de algumas coisas e nos livre do mal. O mal é o antipai. Se a gente pegar a história na Bíblia, eu separei 3 histórias, que a gente vai ver a questão do mal. A primeira está em Gênesis, não sei se alguém está com a Bíblia, no capítulo 3, que é a história da Eva, com Adão e a serpente. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, de uma frase, está no capítulo 3, mas está no versículo 6, uma frase que diz assim: a mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. O mal, ele é tão difícil da gente reconhecer, porque às vezes ele vem muito colado no bem. São Tomás de Aquino diz que o mal só chega perto de nós porque ele se reveste do bem, senão ele não conseguiria chegar. Porque às vezes é muito difícil discernir o mal do bem. A voz dos dois às vezes é tão sutil no nosso ouvido que você fica na dúvida o que é mal, o que é bem. Então você imagina, o mal que a Eva fez nesse momento foi a partir do olhar dela. Olha como é que a Bíblia diz. Ela olhou e viu que a árvore era boa. O que tinha de ruim naquela árvore? Nada. Era boa para o apetite, era formosa à vista, ela era bela, ela tinha uma boa aparência, ela era bela, era boa para você comer, e ela te dava, ela ainda tinha uma meta com essa fruta, que era adquirir discernimento. Está tudo de bom, mas esse era o olhar dela, não era o olhar de Deus. Deus vê o bem no todo daquilo. Então, quando tudo que Deus criou, qual que era a frase que ele terminava? Ele criou e falava, Deus viu que tudo era bom. Ele via na essência, no todo. A Eva viu sob o olhar dela, e pelo olhar dela, tudo é bom. Aquilo era maravilhoso. E aí ela cometeu o pecado. Então, às vezes é tão difícil discernir. Há um estudioso que diz que para poder discernir a voz do mal e do bem, às vezes é a mesma dificuldade que você tem de escutar. Olha a comparação que ele faz. Uma gota de chuva cai dentro do oceano. Como é que escuta? Então, o mal, ele é o sequestro do olhar. Muitas vezes a gente precisa de curar o nosso olhar,
a forma de ver, porque o nosso olhar é imperfeito. E na nossa visão, tudo isso é bom, Senhor, mas aonde está o mal nisso? Às vezes a gente não consegue perceber essa gota que cai no oceano, é só uma gota, mas a proporção que ela vai trazer de problema é oceânica. Então, por isso nós precisamos de compreender que nós só vamos vencer o mal quando nós tivermos consciência que nós somos pecadores, que somos imperfeitos, que vivemos a nossa vida na fragilidade. Então a chance da gente errar é alta. Então por isso que nós temos que ser dependentes de Deus e falar, me mostra nessa situação, é boa mesmo? Porque eu estou vendo tudo tão lindo, né? Então às vezes as coisas chegam para nós em presentes, em embalagens, que a gente fala, espetacular. Quando você abre, está estragado ou podre. Qual a única pessoa que pode ver e te mostrar a realidade? É só Ele, é só Deus. Então a gente precisa aprender essa humildade de tudo, mesmo que a gente tenha certeza que é aquilo, fala, mas o Senhor está de acordo? O Senhor vê da mesma forma que eu? Claro que não, mas só me mostra o que é preciso ser visto, para que eu não me distraia, para que eu não pegue alguma coisa errada. O outro exemplo está em Gênesis 4, que é Caim com Abel. Imagina, eles foram os filhos lá de Eva e Adão, cada um seguiu uma linha, mas quando eles foram entregar para Deus as oferendas, as primícias do que eles fizeram, o olhar de Caim, o coração dele estava cheio de inveja, de ciúme, de rivalidade com o próprio irmão. Porque viver a fraternidade é uma opção, não é o laço de sangue que faz isso, não é? Nós podemos matar o irmão, nós podemos matar alguém que é próximo, mas às vezes a gente se deixa dominar pelo ciúme, pela inveja, pela discórdia, por querer ser mais importante. Por que Deus olhou para Abel diferente de mim? E às vezes a gente quer ter que Deus, né, ou que as pessoas te valorizem de um jeito que às vezes o mundo não vai olhar, e o nosso coração vai ficando cultivando todas essas coisas que vão nos levando para um caminho ruim, e nós podemos ser dominados pela ira e fazer o que Caim fez, que foi matar Abel. Mas tem uma frase que é para a gente prestar atenção. Essa frase Deus fala assim, Deus fala para Caim: Caim, por que você está irritado? Não, de morrer. E por que você está assim com o seu rosto abatido? Às vezes a raiva é tão grande, você quer matar o primeiro que aparecer. Deus olha para você e fala, por que você está irritado? Fala, eu imagino, estou não. Tá. Aí Deus fala com ele, se tivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Por que você está irritado? Nada passa, né, gente? Nada passa. Aí ele fala, mas se não estás bem disposto, olha a frase, Deus fala com ele, o pecado está deitado à porta da sua casa como um animal, te espreitando. Mas a frase que Deus termina é de doer, porque ele fala assim, mas tu podes dominá-lo. Então, para que a gente preste atenção que o pecado é uma opção nossa. O pecado é uma opção nossa, mas tu podes não pecar, tu podes dominar o mal. Essa frase é uma frase para ficar em nós. Tu podes não cometer adultério, tu podes não furtar, tu podes segurar a língua e não falar mal de alguém, tu podes não condenar, tu podes. Porque enquanto você está irritado de cabeça baixa, o pecado está parado na porta da sua casa. E ele tem uma queda por você, Deus fala, deu uma queda para o seu lado. Tu podes dominar o mal. Diante de ti está a água e o fogo. Estende a mão para onde você quiser. Jesus viveu, sabe girassol, que vive só procurando o sol? Jesus viveu em função do Pai. Quando a gente falou aqui que o mal, quando a gente fala o mal, ele é o anti-pai, a nossa luta toda na vida é contra o mal na nossa vida, que é o pecado. É a luta toda. E a gente só vence quando a gente entende que a gente é frágil mesmo, pecador, e que a gente não dá conta.
E o terceiro exemplo que eu tirei para vocês também está em Gênesis 50, que é a história de José do Egito, que o pai dele era alucinado por ele, né? Jacó era alucinado por aquele filho. Aí o ciúme tomou conta dos irmãos, falou: nós vamos matar ele. Isso é igual do pai ter preferência por ele, a gente mata. Está vendo quanta coisa a gente tem que trabalhar no nosso coração? Quanta coisa Deus tem que revelar, porque para que o mal não nos domine. Fizeram o que fizeram com José, todo mundo conhece, jogou ele na cisterna, venderam José, levaram José para o Egito, e José adquiriu um grande cargo lá com o faraó. Na hora que os irmãos dele chegaram passando fome, não o reconheceram, tiveram medo de José, mas José acolheu os irmãos e cuidou deles. Quando o pai deles morreu, Jacó, eles falaram: o quê? Ele vai matar a gente agora, o pai morreu, nós estamos roubados. Mas aí, olha, a importância dessa história de José, é a importância para a nossa vida, para ver como é que do mal nós podemos fazer uma história do bem. Nós podemos transcender a história, nós podemos mudar isso, a situação de ruim que chegar para nós, que tem coisas que a gente não muda como o mal muitas vezes chega, mas na nossa vida nós podemos determinar como nós vamos receber e viver isso. É uma oportunidade de não ser confinado no mal, mas tomar um outro caminho. Em vez de caminhar na lamentação, na lamúria, Deus Pai fala: não quero filho murmurento. Nós podemos tomar o caminho da gratidão. E olha o versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis. Olha o que José responde para os irmãos, que coisa espetacular. Ele fala: o mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. José poderia ter ficado confinado no ódio dos irmãos, colocado o coração dele pesado, ter feito, porque o ressentimento, ele fecha o coração da gente, ele faz uma crosta e que nada chega. A palavra de Deus não bate mais, a alegria não chega, e a gente vive aquele povo mal-humorado, ranzinza, que tudo murmura, tudo reclama, e que não vê o bem em nada, tudo está ruim, por causa de um ressentimento. Mas naquele momento, quando José perdoa os irmãos, com esse mal que fizeram com ele, José salva uma nação. Pensa bem no tamanho do que a coisa virou. Então, quanta coisa na nossa vida nós podemos transformar, se eu resolvo dar o perdão, se eu resolvo não retribuir o mal com o mal. É fácil isso? Claro que não. Claro que não. Por isso que a gente reza todo dia e pede a Deus que nos livre do mal. Porque a tentação, antes a gente fala, né? Não nos deixeis cair em tentação. Vamos cair? Todos os dias e várias vezes ao dia, até no momento da morte. Qual é a grande tentação? Jesus viveu 3 tentações, que a gente vive todo dia. De achar que a vida, nós temos que ter poder, temos que ter, né? Temos que viver de tudo isso que o mundo traz. Mas tem uma tentação perigosa, muito perigosa. Vocês sabem qual é? É duvidar do amor de Deus, não ter confiança nesse amor incondicional que Ele tem. Isso é uma tentação que nos assola todos os dias. Acontece alguma coisa que vem em desacordo com aquilo que você quer, deseja, a gente fala: Deus não me ama, Deus não lembra de mim, eu rezo, eu peço, Ele não me escuta. Então a gente vive duvidando desse amor incondicional, a gente vive duvidando que Ele realmente está prestando atenção em mim, a gente vive duvidando que podemos confiar. A gente vive muito mais confiando na nossa própria força, que não serve para nada, do que entregar as coisas para que Deus possa nos ajudar. O grande tentação da nossa vida é guardar, esquecer disso. Cada um de nós foi criado antes da criação do mundo. Deus sonhou conosco. É uma coisa impressionante pensar nisso. Ele sonhou, por isso existimos. E quando Ele sonhou conosco, Ele tem um projeto para cada um de nós.
que o dia da nossa morte nós vamos entender, nesse projeto maravilhoso da salvação, que é o mistério, qual é o papel de cada um de nós. Mas a gente se perde, o mundo nos faz perder isso. Então a gente fala, Deus nem lembra de mim, você acha que Ele está me vendo aqui na minha vidinha mais ou menos? E aí eu não penso que Deus tem um projeto e quero viver a minha vontade, e não a vontade de Deus. Então a gente precisa aprender aquilo que Jesus fala: aquele que quer me seguir tem que renunciar a si mesmo, né? O que é renunciar? É esvaziar. Esvazia de você, tira o ego e se enche de Deus. E deixa Deus ser Deus na nossa vida. E deixa Deus cumprir o projeto que Ele tem na nossa vida. Mas a tentação é falar, não, daqui eu vou sozinha. Muito obrigada. Até onde o Senhor me trouxe? Aqui é o caminho. Que aqui eu sei o caminho. Não precisa da sua ajuda, porque aqui eu sei. E a gente precisa do colírio que é Deus, para fazer com que a gente enxergue. O tratamento da nossa vida chama Jesus. Então, a única pessoa que pode nos livrar do mal é o Pai. Mas para que a gente possa conseguir vencer a tentação de todo dia, a tentação de achar que o meu nome, que o poder, meu poder financeiro, que isso me traz tudo, isso é ilusão. O mundo quer nos levar numa ilusão de que possuir as coisas, ser famoso, é que é o que te traz a felicidade. Isso é engano. É engano. A nossa felicidade não é essa, a nossa felicidade é estar com Deus, né? Então, tudo que tenta nos tirar de Deus é o mal, que quer nos despistar, quer nos levar para outros caminhos, quer fechar o nosso ouvido para não ouvir a voz dEle, quer fechar os nossos olhos para não ver, quer endurecer o nosso coração. Terça-feira eu falei sobre isso aqui. Você sabe o que é coração contrito? A gente vem para a missa e a gente precisava de ter um coração contrito, não é? O que é coração contrito? Então eu vou dar para vocês o exemplo. Você pega uma terra que está seca, dura, que até trinca de tão dura que ela está. Você joga água, resolve o quê? A água não entra. É assim quando eu venho para a igreja com meu coração cheio de ressentimento, de mágoa, querendo vingança, querendo descontar no outro que ele me provocou o sofrimento. O padre pode fazer a melhor homilia do mundo, pode ler o evangelho todo várias vezes, e a palavra não entra, ela bate e volta, ela não entra em você. Coração contrito é quando eu pego essa terra, esfarelo ela, eu tenho que quebrar ela inteira, para que aí a água possa chegar e empapá-la. Então antes de eu chegar aqui para rezar, eu preciso pedir a Deus que quebre meu coração, que quebre essa capa de ressentimento, esse mal que está em nós fazendo uma crosta. Fala, Senhor, me dá um coração manso, me ajuda, porque quando me fazem o mal, eu quero retribuir com o mal. Não é uma opção do ser humano a gratidão. Nós caminhamos por ressentimento, nós não caminhamos pela via da gratidão, mas é preciso exercitar, é preciso pedir a Deus que cada coisa que chegar em nós, que chegar como a gente vendo como sendo algo ruim, pedir a Ele a graça de transformar isso numa situação que possa ser melhor para mim, que fazer do mal o bem. Como é que eu tiro o mal, o bem do mal? Deus pode fazer isso, senão Ele não seria Deus. De toda situação ruim, Deus pode extrair o bom, senão Ele não seria Deus. Então eu preciso pedir a Ele que nos mostre quando é que eu corro o risco de pecar, em que momento eu estou correndo o risco de cair em tentação. Porque quando é que eu vou reconhecer isso? Quando eu aprender a me conhecer, a me ver e saber que eu sou frágil, que eu caminho nesse mundo muito mais contando com a minha fragilidade, com a minha miséria, com a minha pequenez. Quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu não dou conta de nada e que eu preciso de perseverar, de permanecer em oração, permanecer com a Eucaristia, com a palavra, eu não vou sobreviver. Se eu não entender que a minha vida é feita do encontro da graça com a liberdade, eu não caminho. Porque eu preciso da graça de Deus para dar conta de caminhar e não pecar. E mesmo assim a gente peca 7 vezes no dia, segundo a palavra. Então é uma luta. A luta contra o mal é a luta de todo dia da nossa vida. O dia inteiro nós lutamos contra o mal, contra tudo aquilo que quer te seduzir, te tirar do Pai.
Então, mas a tentação é uma coisa muito interessante na nossa vida, porque ela nos firma no Pai. A tentação, eu acho que ela é importante na nossa vida, porque ela me faz fazer opção pelo Pai o dia inteiro. Ah, faz isso só hoje. O que tem, né, amor? Nós estamos no mundo, o que tem? O que tem? Só uma vez. O que tem só hoje? O que tem roubar isso? Ninguém está vendo. O que tem? Um vê. Mas se eu faço a opção, eu não farei isso por causa dele, porque eu o amo. Ele é o Senhor da minha vida. Cada vez que eu faço opção pelo Pai, eu me centro em Deus e fortaleço a minha fé. Então por isso que a tentação, ela tem esse lado interessante. Deixar de ser tentado não tem jeito, nós somos humanos, nós estamos no mundo. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, tudo vai nos seduzir. Mas quando a gente conseguir vencer isso, nós fortalecemos a nossa fé. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. A tentação, ela vai nos fortalecer, mas a gente tem que estar atento. Todos os dias a gente reza isso: me livra do mal, me dá a graça necessária para reconhecer o risco que eu tenho de cair em pecado e não pecar. Isso é uma graça, mas que a gente tem que estar atenta. Se a gente não estiver vigilante, por isso que orar e vigiar. É o vigiar. Isso aqui eu corro o risco, então eu não vou, porque eu não quero ofender o meu Senhor, eu não quero magoá-lo, eu não quero fazer isso. Mas a gente pode contar com uma força muito grande, né? Além da Eucaristia diária, quantos aqui, tem algum jovem que ficou aqui, que foi consagrado? Hoje, fez a consagração? Levanta para ver quem é, os que estão consagrados. Tem uma coisa interessante, eu também sou consagrada a Nossa Senhora, e uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Claro que quem quiser aprender, que nos ajuda profundamente todo dia, é pedir a Nossa Senhora que nos ajude contra o pecado. Vocês aprenderam isso estudando? Aprenderam? O que a gente tem que fazer todo dia de manhã? A gente pede a ela, a gente reza 100 vezes, Ave Maria, Virgem Fiel. Então a gente fala com ela: Mãe Santíssima, não me deixe pecar hoje. A gente só tem hoje, né? Para amar e servir a Jesus, nós só temos hoje. Então você fala com ela de manhã 100 vezes, Ave Maria, Virgem Fiel, Ave Maria, Virgem Fiel. Vocês repetem isso, para que ela te livre do mal, para que ela não te deixe pecar. Aí de noite, como a gente pecou, a gente fala: Ave Maria, Mãe de Misericórdia, peça perdão de Jesus por mim. Ave Maria, Mãe de Misericórdia. Mas isso é um exercício diário. Não tem jeito de fazer isso de vez em quando. Vocês têm que fazer isso todos os dias. É igual comer, igual tomar banho, igual levantar. É todo dia, nós temos que repetir isso. A outra coisa que eu queria sugerir para vocês, porque a gente faz a consagração, é tanta emoção, e eu fiquei tão emocionada de ver vocês ali se consagrando, que eu lembrei da frase que Jesus disse, que o mal não irá vencer o mundo. E quando eu vi esse tanto de jovem consagrando a Nossa Senhora, eu tenho certeza que o mal não irá vencer. As portas do inferno não prevalecerão. Por mais que as artimanhas do demônio sejam sedutoras, ele não conseguirá vencer. Quando eu vejo vocês na força diante de Maria, não conseguirá vencer. É outra coisa que eu quero sugerir a vocês, que nos ajuda profundamente nessa luta diária. Antes de vocês, porque às vezes a gente não tem o horário certo de rezar do terço, vocês aprenderam a rezar a coroinha de Nossa Senhora? Não leram isso? A coroinha dela? Vou deixar escrito para vocês, que é uma coisa fácil, simples, para a gente fazer uma coroinha para ela todos os dias, que vocês vão rezando, vai se nutrindo dela, vai pedindo a presença dela, vai pedindo: Senhora, me ajude, a Senhora venceu o mal, a Senhora pisou na cabeça do mal, me livre das ciladas, porque é tão lindo quando a gente vai pedir começar a rezar a coroinha, a gente fala com ela: dignai-vos conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me virtudes contra os vossos inimigos. Os inimigos dela é o inimigo de Deus, é o mal. E a gente pede a ela: me livre das insídias do demônio. Porque quantas ciladas vão ter no dia? Quanto mais a gente se consagra, quanto mais reza, mais tentação virá, mais problemas virão. Então a gente tem que se armar e armar na oração. E a outra coisa que vocês precisam fazer todos os dias, as 3 vezes amém, assim seja. Aprenderam isso? Amém, assim seja, está no livrinho. Amém, assim seja, por tudo que a senhora fez na terra enquanto a senhora esteve aqui. Amém, assim seja, por tudo que a senhora faz no céu hoje. Amém, assim seja,
por tudo que a senhora fez, faz e ainda fará na minha alma, para que ela possa trabalhar a nossa alma, para que a gente possa se santificar. Então é um trabalho maravilhoso. Depois eu passo isso para vocês, que é lindo, é simples de rezar, é fácil de rezar, mas se vocês pegarem o hábito, porque é tanta coisa que depois a gente pode ir esquecendo no dia a dia, não é? Mas essas coisas dá para vocês fazer dirigindo, dá para vocês fazer dentro do ônibus, dá para fazer antes de começar uma aula, dá tempo de fazer. Eu falo que se dá tempo para me fazer, dá tempo para todo mundo fazer. Então é possível fazer isso, é possível rezar essas coisas que nos ajudam, né, a pedir a Nossa Senhora, que a coroinha a gente termina falando, sob a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Porque nós estamos sob o olhar, o mal está sempre, como diz São Pedro, o mal está sempre nos rondando, esperando a hora de pegar a nossa jugular. Fica doido para pegar o nosso pescoço. Quem nos protege é Maria. Ela nos guarda, a gente esconde debaixo do manto dela e pede a ela, nos livre do mal. A senhora pisou na cabeça do mal. Então lembre que o mal é o antipai. Então nós precisamos sempre pedir a Deus a graça, como Jesus, de viver em função dele, de fazer a opção por ele o dia todo na nossa vida. E isso é um trabalho mesmo, é um trabalho. Nós temos que estar atentos para não pecar, para não ofender a Deus, para que a gente não se distraia e achar que isso não é pecado, que isso não ofende e que isso nos distancie de Deus. Que Nossa Senhora proteja vocês esse desejo de caminhar com ela, porque ter a graça de começar tão jovem, sob a proteção de Maria, é uma vida de sucesso, certamente. Mas é o sucesso aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo, porque a santidade não é um caminho de glória, é um caminho de chão batido. Ninguém vê. A gente tem que ser santo aos olhos de Deus. É isso que nos interessa, não é? Quem tem que ver a nossa vida é somente Deus, né? Mas que Ele dê a vocês essa graça, né? Sim, que vocês procurem diariamente por isso. Lembrem disso, que nós podemos dominar o mal, nós podemos não pecar. Deus Pai disse isso a Caim: tu podes vencer o mal, tu podes não pecar. Mas isso depende de um querer. A nossa vida é um encontro da graça com a liberdade. Peça e Deus concederá. Senhor, eu não quero pecar, me conceda a graça, e Ele dará. Mas é um caminho trilhado dia por dia. Nunca confie em vocês mesmos, mas somente na graça de Deus, que pode habitar em nós, se a gente assim desejar. Então que hoje, quando a gente vai começar a quaresma de São Miguel, vamos pedir a Deus que nos dê consciência e revele para cada um de nós aquilo que no nosso coração, na nossa vida, está fazendo com que a gente mais peque. Aonde nós estamos saindo do caminho? Aonde que nós estamos ofendendo mais a Deus, nosso Senhor? Aonde nós estamos fazendo muito mais opção pelo mal do que por Deus, que é nosso Senhor? Senhor, assim como você falou para Caim, tu podes não pecar, nos dê a graça de tomar essa consciência que o mal está à nossa espreita, dormir na porta da nossa casa, mas que o Senhor nos conceda a graça de vencer. A cada dia, a cada minuto, a gente faça opção por aquele que nos criou, que é o nosso Deus e Senhor. Que assim seja. Amém.